Havendo o número regimental, declaro aberta a 58ª sessão de 2017. Primeiro expediente, leitura e discussão da ata da 57ª sessão. Da 57ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, realizada em 29 de agosto de 2017, na Sala das Sessões, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Thierry Viana Montebello, presidente, secretariada pela bacharel Elizabeth Maria de Souza, estando presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Carlos Flores de Moraes, Nestor Guimarães Martins da Rocha, José de Moraes Correia Neto, Luiz Antônio Guaraná e Felipe Galvão Puccioni, o seu procurador-chefe da Procuradoria Especial, Carlos Henrique Amorim Costa. Em gozo de férias regulamentares, o excelentíssimo senhor conselheiro Ivan Moreira. Discussão. Prova dada. Segundo expediente, não há matéria a tratar. Terceiro expediente, comunicação presidente, também não há matéria a tratar. Quarto expediente, apreciação dos processos. Com a palavra, Luz Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Pois não? Na sessão do funcionamento das sessões do nosso regimento, nós temos aqui no artigo 97, será observada nos trabalhos a seguinte ordem. A ordem até seria o quarto expediente. Leitura. Mas eu estou dando a palavra a Vossa Excelência para Vossa Excelência. A segunda, que é a distribuição. O terceiro expediente. O quarto, julgamento e apreciação dos processos. E aqui, no sexto, nós temos... Sexto? Quinto, julgamento e apreciação dos processos. Não, e quarto. Sexto. Quarto. Não, sexto. Sexto. Sexto parágrafo, o artigo. Comunicações diversas. Sim. No inciso. Comunicações diversas. Eu queria indagar o presidente se eu precisava fazer uma comunicação aqui, usando o nosso regimento, se era preferível fazer isso depois ou agora. Você sabe, se houver ou não houver objeção do conselho para quem eu passei a palavra para relatar, não há objeção de minha parte nenhuma. Pode fazer. Não, porque ela vai ser um pouco longa. Não, mas então é melhor depois. Então é melhor. Se é longa, deixa passar os processos. Então, tudo depois. Conselheiro Antônio Carlos, palavra de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, senhor presidente, eu tenho que apresentar uma extra pauta que eu não gosto, mas tenho que apresentar, que é uma medida cautelar e o pregão vai ser terça-feira, não vai dar tempo de eu despachar para Vossa Excelência, sei lá o que mais. Então o processo é 3.115/17, eu fiz como forma de voto. Trata-se de uma representação com pedido de medida cautelar movida pela Trivale Administração Limitada, em que pretende a suspensão do certame em razão das exigências supostamente excessivas para a participação no pregão eletrônico. Eu identifico o número. O autor sustenta, em síntese, para justificar a sua pretensão cautelar, que ao exigir cadastramento prévio de rede credenciada em quantitativo supostamente excessivo, os itens 3.1.9 e 3.1.10 do termo de referência ostenta imoderada exigência do licitante, restringindo o caráter competitivo do certame. Sustenta, além do mais, que o item E.2 do edital, ao exigir do licitante para sua habilitação a apresentação de certidão comprovando que a empresa está devidamente registrada no Conselho Regional de Administração, restringe da mesma forma o caráter competitivo do certame, é o relatório. Um voto, Vossa Excelência. Após exame da matéria, verifico que as exigências contidas no termo de referência e edital de pregão ostentam cláusulas que, em princípio, comprometem a competitividade do certame por afronta aos princípios da isonomia e universalidade. Dessa forma, considerando que conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.666 de 93, aspas, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou domicílio do licitante ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, fecha as aspas. Considerando ainda que o exame do disposto do artigo 37 e 21 da Constituição Federal, em sua parte final, ostenta unicamente a exigência de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, sem qualquer outra exigência, considerando, além do mais, que a exigência da confirmação de prévio registro no Conselho Regional de Administração restringe o caráter competitivo do certame, estabelece preferências ou distinções em razão da sede ou domicílio dos interessados, na medida em que a exigência dessa natureza somente seria devida por ocasião da contratação e não da qualificação técnica licitante, considerando também que as alegações do ora representante revelam indícios de possíveis ilegalidades consubstanciadas em cláusulas de pregão eletrônico que exigem o cumprimento de uma série de requisitos cuja imposição não encontraria supedâneo na legislação pertinente, tampouco nos postulados do princípio da razoabilidade, sobretudo por ostentarem potencial apto a violar a ampla competitividade, norma matriz da modalidade da concorrência, considerando, além disso, restar caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação pela realização de um pregão eletrônico que a priori afronta o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.666 de 93, segundo o qual não podem ser incluídos no procedimento licitatório cláusulas de condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo e a ampla participação do certame, considerando da mesma forma restar caracterizada a presença do perículo in mora, consubstanciado no risco da ineficácia da medida caso não seja concedida a medida. Por fim, considerando nessa análise prefacial típica das medidas cautelares, restar demonstrada a plausibilidade jurídica do direito pleiteado fumus boni iuris e o perículo in mora, com a evidente demonstração do receio de dano irreparável de difícil reparação, voto no sentido de deferir a medida cautelar, inaudita altera par, com base no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Municipal 289 de 81, combinado com o artigo 246 do Regimento Interno dessa Corte, nos exatos termos requeridos para suspender a realização do pregão eletrônico, número tal, ou a sua homologação, ou ainda a assinatura do contrato e a decisão final do mérito. Expida-se ofício à Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito para manifestação a respeito da presente representação. Esse foi meu voto, presidente. Votação. Obrigado. E barateamento visa tornar a concorrência mais plural e, sendo mais plural, mais barata. Então, toda vez que a gente vê alguma forma de tentar inibir essa pluralidade ou tentar tornar mais caro, exigências que serão cumpridas no momento da contratação. Então, por isso, eu gostaria de dar os parabéns. Obrigado. Acho que... Eu também acompanho o conselheiro Guaraná. Obrigado. Passando para a pauta, senhor presidente, o primeiro processo eu peço retirar de pauta para aperfeiçoar um pouquinho detalhes no voto. É uma aposentadoria que eu trouxe plenário para servir como base para outras decisões. Então, passando para a pauta propriamente dita, eu relatarei em conjunto alguns processos, concluirei por diligência 3.079 de 15, é um contrato para aquele ano, entre educação, homem, comércio e serviços. Tem um apenso. Foi examinado pelo terceiro IGE, que vai opinar por baixa diligência para que a jurisdicionada apresente documentação mencionada e ausente dos autos, bem como atenda ao solicitado que foi feito pela assessoria de informática. Solicito que a jurisdicionada apresente o plano de utilização dos notebooks, etc.
O outro processo é o 6.057 de 13, é um contrato daquele ano, entre Educação e Contec. Aquisição de condicionadores de ar com instalação. São 70 unidades de 30 mil BTUs e outras 21, outras 24. Tem um apenso, 2 apensos. Na terceira examinou e vai concluir para manutenção de diligência esse processo. Pela data, a gente pode ver que já estava em diligência. Para que a jurisdicionada apresente as informações obtidas após vistoria nas unidades escolares em que a climatização foi realizada pela empresa Contec, relacionados às folhas, incluindo os encaminhamentos dados para os casos em que foi detectada irregularidade ou inadequação no serviço de instalação dos climatizadores. Encerrando esse grupo de processos, 4.190/2010, é um contrato daquele ano, entre a 7RI e Telemar, prestação de serviço de telefonia fixa e móvel para atender a própria sede. Tenho 3 apensos. Foi examinado pela CXJE, que encaminhou a assessoria de informática, e com base na sua análise, a sexta sugere a manutenção de diligência a fim que a 7RI apresente esclarecimentos justificativos quanto aos pontos da diligência não atendidos e parcialmente atendidos, elencados nos subitens tais. A Secretaria-Geral da Procuradoria Especial acompanha o relatório conjunto. Os votos, Vossa Excelência. Eu acompanho, votando em todos os processos por diligência e lembrando a questão do artigo 3º, inciso 4 da Lei 3.714, para 30 dias a cada uma das jurisdicionadas. Votação. Aprovado os votos. Em seguida, relatarei em conjunto 3 processos que concluirei pelo arquivamento. 4.076 de 13, uma inspeção ordinária realizada na Secretaria de Fazenda. A primeira IGE examinou, houve uma audiência do senhor Marco Aurélio Santos Cardoso, secretário municipal de Fazenda, e agora a primeira IGE sugere o arquivamento. O processo 1957-16 é uma representação, pedido liminar, referente de tal de concorrência 1 de 2016, da Casa Civil, concessão comum por lote, serviços de estacionamento rotativo do município. Esse processo foi examinado pela 7ª IGE e, como não houve nenhuma pessoa que quisesse participar dessa concorrência, ela propõe agora o simples arquivamento do processo. O lote 24, composto por 5 processos, sendo a cabeça o 3.733 de 16, é um termo de acordo administrativo entrega de chaves. A cabeça é assinada pela SECPAR com Antônio Lázaro dos Santos. Foi examinado pela primeira IGE, que acompanhou os votos feitos anteriormente, 198 e 286, no ano passado, e os processos foram 2.527, 2.574 de 15. Por isso sugere o conhecimento para fins de arquivamento desse lote agora. A Secretaria-Geral da Procuradoria Especial acompanha o relatório conjunto. Os votos, Vossa Excelência. Eu também acompanho, votando em todos os processos pelo arquivamento deles. Conselheiro José de Moraes. Acompanho. E Felipe Pucione. O Conselheiro Guaraná acompanha também. Então, aprovados os votos, Vossa Excelência, mesmo Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Conselheiro José de Moraes, a palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, eu inicio a pauta de hoje com o processo 40.3026/2015 e apenso convênio 5/2015, o valor de R$ 6.941.817,60. Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e de Qualidade de Vida, Centro Brasileiro de Ações Sociais para a Cidadania, para a execução do projeto Casa de Conveniência de Lazer para Idosos. A terceira IGE sobre o resultado da diligência
e análise do termo aditivo, pondera que no que se refere à pesquisa de preço, é recomendável observar a capacidade da empresa para prestar os serviços contratados pelo valor ofertado. No caso em exame, vê-se que não foi o microempreendedor individual, o Sérgio Davi, que prestou os serviços, objeto da pesquisa de preço, e sim a empresa KLC, Reformas e Construções Limitadas, podendo o ponto ser considerado superado. No entanto, propõe determinação jurisdicionada de que, em casos futuros, quando da pesquisa de preços preste especial atenção, a fim de obter o melhor preço, com a respectiva comprovação da capacidade da empresa de realizar o serviço proposto. A terceira IGE afirma também que, de acordo com o relatório do FINCOM, o saldo do contrato foi integralmente empenhado e que não se coaduna com a justificativa prestada. Acrescenta que deveria remanescer, no mínimo, o valor de R$ 336.723,24 a empenhar e que, além disso, foi celebrado o termo de execução 2 de 2017 no convênio número 5 de 2015, sem que esse instrumento nem a documentação pertinente viesse a essa Corte de Contas. A terceira IGE observa que a apresentação do termo de referência e a solicitação de autorização para a realização do processo seletivo ocorreram no dia 19/3/2015, bem como a data prevista para a assinatura do novo convênio seria 2/5 do mesmo ano, em função do encerramento do pacto anterior. Ademais, pelas razões que expõe, a terceira IGE entende que a remessa tempestiva dos autos a CACO teria sido possível. No tocante ao primeiro termo aditivo, 6 de 2016, o corpo instrutivo não aponta impropriedades. Isto posto, a terceira IGE, Inspetoria Geral de Controle Externo, opina por audiência do senhor Cláudio Benevenuto e da senhora Flávia Furtado Pereira, para que, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresente razões de justificativa pela remessa intempestiva dos autos à Comissão de Análise da Contratação das ONGs. Manutenção de diligência para que a jurisdicionada esclareça o apontado no item 2 e encaminhe a documentação pertinente, bem como atente à determinação da proposta do item número 1. Primeiro, Secretaria-Geral do Controle Externo acompanha a proposição da terceira IGE. Procuradoria Especial se manifesta de acordo com a proposição da terceira, sem fazer menção à determinação sugerida, e acrescenta a proposta de emissão de advertência às autoridades intimadas da audiência e também de que a decretação da revelia ou acolhimento ou não acolhimento das razões de justificativa poderá acarretar a imposição de multa. Relatório. Os votos, Vossa Excelência. Eu acompanho o entendimento do corpo instrutivo, também da douta Procuradoria Especial, voto por diligência e audiência nos exatos termos propostos pelo corpo instrutivo e a douta Procuradoria Especial. Adoto também todas as determinações que foram sugeridas, fixando o prazo em 30 dias. Votação. Aprovados os votos, Vossa Excelência. Continuo com o processo 44.576/2013, apenso, contrato 30 do mesmo ano, valor 1.739.708,70, Hospital Maternidade Alexandre Fleming e a empresa TR Refeições, para prestação de serviço na área de produção e distribuição de leite humano. Tendo analisado as manifestações da resposta, a quarta IGE conclui que a responsabilidade pela infração legal recai sobre o senhor Flávio Carneiro Guedes Alcoforado, então subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela autorização para a celebração dos termos aditivos, o que fez sem a devida demonstração da impossibilidade de nova contratação direta, contrariando também a orientação do que lhe fora dada pela douta Procuradoria-Geral do Município.
Os demais gestores citados em audiência não podem ser tidos como responsáveis pelas prorrogações ao arrepio dos limites impostos nos incisos 4 do artigo 24 da Lei de Licitações de Contratos. Não obstante o objeto de ser licitado, representante de um serviço de natureza comum, embora essencial, e que venha sendo prestado nas unidades de saúde há décadas, a jurisdicionada levou cerca de 39 meses para concluir o processo licitatório de custo relevante. As diversas alterações feitas no projeto básico ensejam a abertura de diferentes processos administrativos e os procedimentos necessários para a efetivação da licitação foram determinantes da morosidade da conclusão. A base da justificativa partilhada pelas autoridades citadas em audiência é que a organização por lote constitui uma forma de superar a dificuldade. Não foram dirimidas as inconsistências identificadas na justificativa do preço encontrado emergencial. Permanece a dúvida quanto a haver vantagem na aceitação de preço, reconhecidamente maiores da pesquisa do mercado realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, concernente ao Hospital Rocha Maia e também ao Hospital Municipal Francisco Silva Teles e à Policlínica Rodolfo Rocco. Tudo isso considerado que atingiu a pena pela aplicação ao então subsecretário de Gestão, senhor Flávio Carneiro Guedes Alcoforado, sanção prevista no artigo 3º da Lei Municipal 3.714 de 2013. Audiência do senhor Maria Fátima Ferreira França. Audiência dos gestores na ocasião da formalização do contrato emergencial em exame, senhora Valéria Dias de Oliveira Silva e também Pedro Carneiro Camará Martins. Secretaria-Geral de Controle Externo acompanha a proposição da 4G. A Procuradoria Especial entende como se evidencia ainda necessidade de esclarecimento por parte dos outros servidores. Não convém, neste momento, qualquer manifestação definitiva sobre o mérito da aplicação ou não das sanções. Exposto, opina pela audiência dos senhores Maria Fátima Ferreira França e Valéria Dias de Oliveira Silva e do senhor Pedro Coelho Camará Martins ao relatório. Os votos, Vossa Excelência. Considerada a instrução dos votos, voto pela audiência dos senhores Maria da Fátima França e Valéria Dias e Oliveira Silva e também do senhor Pedro Coelho Camará Martins, fixando prazo de 30 dias. Votação. Aprovado. Eu finalizo a pauta de hoje com 3 processos, nos quais o corpo institutivador de Procuradoria Especial se manifesta pela diligência. É o 40.861/2017, o 40.974/2017, contrato 70/2017, e o 40.6.641/2015, apenas terceiro termo aditivo 83/2015. Contrato é o 252/2011, é o relatório em conjunto. Votos, Vossa Excelência. Voto por diligência, adotando todas as recomendações que foram sugeridas pelo corpo técnico. Votação. Aprovar os votos, Vossa Excelência, eminente conselheiro José de Marcos Correia Neto. Conselheiro Guaraná, a palavra de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador-chefe. Relato inicialmente 5 processos construtivos concluídos pela diligência, começando pelo 6.517 de 2016, contrato 27 de 2016, entre Secretaria de Educação e Conlurb, contratação, prestação de serviço de poda e manejo de árvores. A CGE opinou pela diligência para que a jurisdicionada apresente documentação e esclarecimentos explicitados em seu relatório. Processo 4.907/16, contrato 130/16, Secretaria de Educação Zil-Léo Cop, prestação de serviço de locação de impressoras, sistema de gerenciamento de impressões e o seu primeiro termo aditivo como apenso. Contrato decorrente da licitação da modalidade pregão do IPLAN. A terceira GE, em atendimento apontado pela ASA, opinou por diligência. Processo 1767/2015, contrato 1 de 2015, Rio Águas e o consórcio J. Dantas Fábio Bruno, execução de obras emergenciais de desvio do Rio Joana.
com seus apensos o primeiro termo aditivo e o segundo termo aditivo, que tratam de modificação de quantidades, sem acréscimo de valor contratual, e o primeiro trata também de alteração de cronograma físico-financeiro. A segunda IGE considerou parcialmente atendidos o questionamento feito na diligência anterior e opina pela manutenção de diligência. 4.767 de 2016, contrato 1616, Rio Águas e ASM Construções, dragagem da calha do Rio Viegas e limpeza dos seus leitos e margem de trecho entre a Rua Olímpia e até o caminho do Telégrafo. Senador Camará. Esse contrato decorre de licitação na modalidade de tomada de preços, tendo a empresa vencedora apresentado proposta de redução de 30% em relação ao orçamento oficial. A segunda IGE opinou por diligência para que a jurisdicionada se manifeste acerca do apontado em seu relatório. Processo 5.734/16, termo de compra e venda de imóvel 9916, entre a SECPAR e Construtora Internacional, aquisição de imóvel localizado na Rua HI, lote 122 do PAL 3553, em Campo Grande. Valor 5.800.000. A primeira IGE, tendo em vista que a responsabilidade por dívida de uma sociedade limitada restrita ao seu capital social, conforme determina o artigo 1052 do Código Civil, requer que seja informado o capital da referida sociedade, bem como o eventual patrimônio que possa garantir o crédito tributário em litígio judicial. A inspetoria, após análise efetuada, documentação encaminhada, opinou por diligência para que a jurisdicionada informe o montante do capital social, informe comprovando documentalmente qual o montante do patrimônio da sociedade e celebre aditamento no qual conste a ressalva relativa a débitos judiciais. Esse é o relatório conjunto, senhor presidente. Vote, Vossa Excelência. Pela diligência dos processos relatados, adotando a recomendação sugerida no primeiro caso. Aprovados os votos. Passo agora ao processo 06600-157-2013, prestação de contas da Rio Águas do exercício 2012. Um novo exame após diligência. A segunda IGE indicou que o processo 7042-13, referente à visita técnica do contrato 152/11, encontra-se em diligência determinado em sessão de 25/10/16. Contudo, os questionamentos considerados relevantes para a prestação de contas e análise foram encerrados. A CAD, em sua análise da resposta da Rio Águas, informa que a jurisdicionada não apresentou detalhes e fatos para o não planejamento organizacional à época que justificasse a ausência de empenho na realização de despesa. Além disso, destaca que tal prática não foi ajustada pela Fundação, tendo em vista que o relatório 16, o status não implementado para o saneamento dessa fragilidade, ainda persiste. Sugere em suas considerações finais a audiência do responsável. A Secretaria-Geral de Controle Externo, em consulta, verificou que as despesas apontadas são de competências dos exercícios anteriores a 12, quais sejam 9, 10 e 11. O que ocorreu em 12 foi a regularização dos pagamentos daquelas despesas incorridas em outros exercícios, utilizando o termo de ajuste. Assim sendo, opinou pela regularidade da prestação de contas, com que concorda a douta Procuradoria Especial relatório. Votos. Conformidade de manifestação da Secretaria-Geral de Controle Externo, com parecer da douta Procuradoria Especial, voto pela regularidade da prestação de contas. Votação. Aprovado. Agora, o relato 4, processo constitutivo, sugeriu o conhecimento para fins de arquivamento 312116, segundo termo aditivo 5116 ao contrato 114 de 2014, cujo objeto do contrato é o fornecimento de benefícios alimentação. Esse é um contrato entre Secretaria de Obras e Sodexo Paz, e o objeto do termo aditivo é a supressão de valor contratual, passando para menos 5,16%. O valor é 147.405,78. A segunda IGE opinou pelo arquivamento, sendo acompanhado pela douta Procuradoria Especial e o Secretário-Geral de Controle Externo. O segundo dessa lista é o 2.990/16, primeiro termo aditivo 80/16, é um contrato a 38 de 15, cujo objeto do contrato é a execução de obras de reforma e adequação da EDI Mestre Mariano em Água Santa. São partes da Rio Urb, a obra-prima Construção e Manutenção,
E o objeto desse primeiro termo aditivo é a modificação de planilha sem alteração de valor. Tem como apenso o segundo termo aditivo. Foi analisado pela segunda IGE, acompanhado pela Procuradoria, que opinou pelo arquivamento. O terceiro processo desse lote é o 3.171/16, contrato 15/16 entre Secretaria de Educação, Quarta CRE e Taurus Service, prestação de serviço de apoio operacional, atividade de creche para auxiliar desenvolvimento infantil, no valor de R$ 756.738, analisado pela terceira, opinou pelo arquivamento, sendo acompanhado pela Procuradoria Especial. E quarto e último é o 1.295/17, termos de rescisão do contrato 4/15. Trata de rescisão amigável do contrato, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2017. O objeto do contrato é a locação de veículos sem motorista. Foi analisado pela sexta, que opinou pelo arquivamento, sendo acompanhado pela douta Procuradoria Especial. Relatório conjunto. Voto, Vossa Excelência. Acompanhando manifestações de corpo instrutivo da douta Procuradoria Especial, voto pelo conhecimento para fins de arquivamento dos processos relatados. Conselheiro Antônio Carlos, revisor. Os demais dois conselheiros. Aprovados os votos, Vossa Excelência, conselheiro Luiz Antônio Guará. Conselheiro Puxoni. Excelentíssimos presidentes, conselheiros e procurador-chefe, hoje submeto à consideração de Vossa Excelência 7 processos, sendo os 3 principais e os demais apensos. Primeiramente, trago à apreciação o processo 40/676 de 2012, que trata do termo de contrato número 143 de 2011, e o processo 40/5446 de 2011, que versa sobre o termo de contrato número 116 de 2011, ambos celebrados entre a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, Rio Tour, e a empresa B Corporate Travel Limitada. Cabe frisar que ambos decorrem da adesão à ata de registro de preço número 22 de 2009, oriunda da licitação na modalidade pregão presencial SMA 67/2009, cujo objeto é a prestação de serviços de agência de viagens para fornecimento de bilhetes de passagens para transportes terrestres, aquaviários ou aéreos, nacionais e internacionais, nos valores de R$ 20.000 e R$ 200.000, respectivamente. Chegando a esta corte, os autos foram distribuídos à primeira IGE, que verificou a conexão dos objetos com o tratado no processo 40/6437 de 2016, cujo objeto é o aditamento da ata de registro de preço número 22 de 2009, que ainda se encontra tramitando nesta corte, pendente de decisão definitiva. Assim, a especializada sugeriu o sobrestamento dos termos até que haja decisão final no processo supracitado. A sugestão foi acompanhada pela douta Procuradoria Especial. É o relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Em conformidade com a manifestação do corpo técnico e o parecer da douta Procuradoria Especial, voto pelo sobrestamento da apreciação dos presentes contratos e de seus termos aditivos, nos termos do artigo 14, inciso 4, alínea I, do regimento interno desta Corte, devendo os autos de ambos os processos e seus apensos ficarem acautelados na primeira IGE, para novo exame após decisão final do processo 40/6437 de 2016, que é o aditamento da ata de registro de preço número 22 de 2009. Ato contínuo seja emitida advertência a Rio Tour de que o não atendimento de formalidades da legislação ensejará a aplicação a aplicação das penalidades previstas no inciso 4 no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 3.714 de 2003. É o voto, presidente. Votação. Aprovado. Presidente, eu peço a retirada de pauta do processo 40/2659 de 2009. Retirada de pauta por solicitação do senhor conselheiro relator. Só isso, presidente. Não há nada mais, Vossa Excelência? Não. Então, os votos assim são aprovados e, invocando o inciso 6º do artigo 97, encerrada a pauta de votação, passa a palavra com o senhor Zé Moraes para comunicações diversas. Obrigado, presidente. Nesse primeiro momento, presidente, eu quero novamente e outra vez reafirmar, primeiro,
a admiração que eu sempre tive pelo presidente, como presidente do nosso Tribunal de Contas. Obrigado, conselheiro. A lembrar que somos amigos há mais ou menos 50 anos, quando lá atrás, há 50 anos, eu e meu irmão e o presidente presente fazíamos aqueles pegas lá no Alto da Boa Vista. Tem uma juventude aí que não sabe o que é isso, Conselho Zé Moraes. Hein? Tem uma juventude aí que não sabe o que é isso. Mas não, dizer também que Mas está prescrito. eu tive a sorte de ser eleito 3 vezes representando a Ilha do Governador, ter sido líder lá do nosso prefeito Eduardo Paes, Eduardo Paes não, César Maia, estou com o Eduardo na cabeça, hein? Perigo isso, do nosso César Maia lá atrás, com o Guaraná, já trabalhava naquele tempo, com o Eduardo também. Dizer que também, assim, é um orgulho para qualquer um de nós ter um corpo técnico como nós temos aqui no tribunal, os nossos procuradores e conselheiros novos que estão começando conosco essa nova jornada, pena que vamos ficar tão pouco tempo ao lado deles aqui, força da própria idade, mas dizer, presidente, que eu tenho certeza que como presidente do tribunal, o que o nosso presidente fez, teve uma ressonância, o Rio de Janeiro é um tambor para tudo. Então, a administração do presidente e dos seus vices ao longo desses 16 anos, depois agora com o corregedor, mas sempre, eu tenho certeza, pautado ali com o nosso corpo técnico, nossos funcionários, nossa querida secretária, nossos procuradores, colocou o nosso tribunal em uma posição muito importante entre todos aqueles tribunais do Brasil. Também todo mundo tem tido conhecimento que eu, durante esses anos todos que aqui estive, eu tive várias vezes divergência com o presidente e até entendo pela responsabilidade que o presidente tem, muito ocupado, muita gente para falar, para, enfim, ter reuniões e estar sempre ocupado, e às vezes eu talvez não tenha me feito entender como eu gostaria que o presidente entendesse. Porque, presidente, eu como todos nós aqui, nós temos vários defeitos e vários acertos em nossa vida aí. Com certeza, já erramos muito, já acertamos muito. Mas tem algumas qualidades que, assim, eu tenho toda a convicção do mundo que eu sempre preservei muito, que é a lealdade, é a minha gratidão, e a terceira, que é conhecida não só lá pelos 350 mil moradores da ilha, onde estou já há 60 anos,
mas ela é conhecida e reconhecida no Rio de Janeiro inteiro, que é a minha bondade. É o meu coração, é o meu caráter, a minha índole. Isso contribuiu até eu ter nascido, talvez, lá numa cidadezinha, no litoral do Piauí, chamado Parnaíba, onde você tomava bênção ao avô, à avó, ao pai, à mãe. O almoço era junto, com aquela mesa de 40 lugares, 30 lugares, as tias. Você deitava numa rede ali, numa praia, a tia vinha, fazia um carinzinho, encostava a cabeça, trazia um bolinho, um suco. Então, assim, eu nasci e me criei nesse ambiente. Eu não fui criado em outro tipo de qualquer ambiente. E acho que muitos daqui, ou todos, talvez até, tenham tido também esse tipo de criação. Tem 4 irmãos, mas tem 9 filhos. O presidente pode imaginar que você, hoje, ter 9 filhos, você sexta-feira não dorme, sábado não dorme, porque fica pensando nas balas perdidas da vida, nas boates, nas brigas, nas mulheres maravilhosas de nossa cidade, enfim, nessas confusões todas aí que a garotada todo dia encontra em seus caminhos. Eu também tive que em vez em quando, passar por essas situações. Mas eu venho, como eu disse, algum tempo, 1 ano ou 2 anos, tendo vários embates aqui com o presidente, e debates ou posições divergentes aqui no nosso tribunal. E a questão de 20 dias, presidente, eu venho batendo muito na questão desculpem aqueles que pensam diferentes, ou daqueles que julgam de maneira diferente, mas eu venho batendo muito na péssima administração que vem sendo implementada pela gestão do prefeito Crivella, que é uma pessoa que eu tenho um ótimo relacionamento, até porque ele é amigo, assim, posso dizer, pessoal, íntimo, de um tio meu, que era senador e governador do Piauí, e que eram, talvez, 2 íntimos amigos, e também de um outro amigo que eu tenho em Brasília, senador, que também, ele estava lá sempre na casa dele. Então, assim, eu tenho pelo Marcelo Crivella, pelo prefeito, um carinho muito grande. Eu acho que ele... Mas talvez, o presidente, ele não tivesse preparado para administrar essa cidade com aquela velocidade que foi implantada desde o governo César Maia, depois com o Conde, ao seu jeitão, e depois com o Eduardo Paes, quem eu tive vários também discussões e posições diferenciadas. Ele tinha uma posição, eu tinha outra, o nosso querido Guaraná acompanhou, mas assim, eu nunca reclamei de alguma coisa do ponto de vista errado, ou pessoal, ou para ter vantagens, ou para isso, ou para aquilo. Eu sempre fui criado no esporte, bom, e sempre defendi essa tese do esporte como um fator de ressocialização, de tirar os garotos, como eu digo sempre, da violência, do descaminho, das drogas, principalmente. E eu venho batendo há 20 dias na questão da gestão
da maioria das secretarias do município do Rio de Janeiro com o nosso prefeito à frente dessa gestão. Eu avisei ao presidente que isso estava ocorrendo. O presidente, talvez, como eu falei, não por má vontade, mas com tanto trabalho que ele está agora, principalmente nesse momento, a cidade trocando de administração, enfim, essas confusões todas do Brasil, políticas. E eu avisava que todas as secretarias, ou a grande maioria das secretarias, estavam sem receber, não tinham dinheiro para pagar os seus fornecedores, e que duas áreas eram muito importantes, principalmente a área da saúde, que eu fui, acho que 4 anos relator, e agora eu sou revisor dessa área. Falei para o presidente que haviam algumas OS, algumas ONGs, que estavam sem receber há 6 meses. Aí a pessoa pensa assim, 6 meses, dá para aguentar. Você imagina um funcionário de uma empresa, ou um funcionário nosso, ou de uma OS, ou de uma ONG, ou seja lá de onde for, de uma farmácia, de uma indústria, ou de uma simples loja, ficar sem receber 6 meses. Ninguém aguenta, não tem como isso funcionar, não tem milagre que faça isso funcionar, porque as pessoas precisam, o dinheiro é que bota o pão todo dia de manhã na sua casa, é que bota a carne moída ou o camarão VG, é que coloca lá a água de coco ou a Coca-Cola, é que paga a luz, é que paga o seu condomínio, é que paga as suas despesas do dia a dia, cada um dentro daquele orçamento que ele se planeja no início do ano, conforme o seu salário. Muito bem. E eu avisava o presidente, avisava os conselheiros, falei isso várias e várias vezes. E temos na Ilha do Governador, e aí, quando vou falar na ilha, antes, vou lhe falar de uma ONG que é reconhecida não só na cidade do Rio de Janeiro, mas ela é reconhecida no Brasil e no mundo. Não conheço ninguém dessa ONG, mas vejo falar muito dela, lá do seu Rui César, da Viva Rio, Rubens César, está me lembrando o Guaraná, que é a Viva Rio. Então, a Viva Rio, o seu presidente, que dá entrevistas nas televisões, na imprensa, ele, hoje, quando me dirigia aqui para o tribunal, vi um debate muito grande dele no programa do Molica, na CBN, entre ele, um secretário de Ação Social lá da Prefeitura, que é a vereadora Berger, e no final o prefeito. Um lado dizia uma coisa, o outro lado dizia outra totalmente diferente. Para resumir esse ponto, a Viva Rio estava entregando as unidades
porque alegava que não estava recebendo, de acordo com o contrato assinado com a prefeitura, as parcelas devidas pela prefeitura. Então, a Viva Rio, salvo essas 3, 4 horas aí que estamos aqui, se mudaram de posição. Era o prefeito falando uma coisa e a Viva Rio falando outra, desmentindo tudo que a prefeitura dizia. Quando chego aqui, recebo o ofício número 761, 2017, da SEJAN. Referência progressiva desativação de serviço por inadimplência das obrigações assumida pelo município do Rio de Janeiro no contrato de gestão 037/2015. Quem é a SEJAN? O Guaraná, nesse tempo, era secretário. E ele sabe que a escolha dessa OS foi uma escolha muito pessoal, assim, muito... Foi bem estudada, porque era um hospital novo, um hospital de emergência, o único da Ilha do Governador, com 400 mil habitantes, e o Galeão ali do lado. Então, fizeram um hospital tipo um Copa Dó, um Rio Dó desse da vida. Mas a escolha é uma concorrência. Uma concorrência, mas foi escolhida, eu não disse que ele escolheu. Pessoal, Não, uma escolha que ele fazia questão, o Guaraná, que tivesse uma OS com experiência. Tanto fazia questão que essa OS é a OS que trabalha em várias unidades do hospital principal do Brasil, que é o Einstein, em São Paulo. Bem, aqui está o ofício que eu acabei de ler, assinado pelo Dr. Paulo Maurício dos Santos Cabral, diretor-geral, e Dr. Fernando Proença de Gouveia, superintendente-geral de estudos e pesquisas, os dois médicos da UFRJ, pessoas de alto nível, que enviam ao prefeito da cidade aquilo, presidente, que eu me debati aqui durante um mês seguido. E fui, assim, ninguém talvez tenha dado muita importância àquilo que eu dizia. O Centro de Estudos e Pesquisa, Dr. João Amorim, SEJAN. Reitera a Vossa Excelência que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro mantém-se inadimplente à vista dos atrasos reiterados nos repasses dos recursos financeiros destinados ao custeio do plano de trabalho do contrato de gestão 037/2015. Vossa Excelência deve estar ciente de que, isso foi direto ao prefeito, em função da irregularidade nos repasses do ano de 2016, final, e, em especial, todo o ano de 2017, o SEJAN viu-se impossibilitado de pagar os salários e outros encargos da folha de pagamento, fato que deu ensejo à instalação de inquérito, que eu falei e avisei que isso ia acontecer, de inquérito civil público e propositura de ação civil pública, cuja sentença de procedência fixou multa por trabalhador prejudicado a cada mês no descumprimento do limite legal de pagamento. Ainda assim, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro continuou a atrasar os repasses financeiros, tanto que julho e agosto foi publicado decisão determinando que a SEJAN o pagamento de multa trabalhista seria de R$ 324.508.
por novo descumprimento da data limite para pagamento dos salários, graças aos atrasos de repasses e repasses financeiros ocorridos desde o mês de abril. Abril, maio, junho, julho, bom, enfim. E janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017. Repasses financeiros ocorridos no mês de abril a julho de 2016 e de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2017. Atrasou, foi multado cada mês 370 mil. O Sejam, com sua equipe médica, enfermagem, administrativa, contratada especificamente para atuar na cidade do Rio de Janeiro, tem feito todo o empenho para manter a qualidade da assistência na SER, Ilha e no Hospital Municipal Evandro Freire, mesmo diante de recentes paralisações de parte de seus colaboradores, conforme vinculados por toda a imprensa do Brasil. No entanto, a menos que haja pronta regularização dos repasses financeiros mensais, o Sejam adotará as seguintes medidas para a segurança da população atendida nas referidas unidades de saúde. Primeiro, a partir da data de hoje, 25/8, serão progressivamente desativados os leitos psiquiátricos do Hospital Municipal Evandro Freire, mediante alta de pacientes que estiverem em condições de deshospitalização. 2, serão progressivamente desativados os 30% dos leitos de clínica médica. 3, não mais serão realizadas cirurgias de urgência relativa a exemplos de casos de pacientes de ortopedia que possam aguardar imobilizados até que tenham condições seguras para intervenções cirúrgicas a qualquer momento. 2, a partir de terça-feira, 29/8, serão progressivamente desativados os leitos da UTI, com alta dos pacientes que não mais necessitam de cuidados intensivos para enfermaria. 5, serão progressivamente desativados todos os leitos cirúrgicos. 3, a partir de sexta-feira, amanhã, encerrar-se-á o atendimento de urgência e emergência e o fechamento da porta principal de entrada do hospital. Ao ensejo, em face do risco de eminente fechamento das unidades de saúde sob gerenciamento da Sejam, pelo descumprimento das obrigações contratuais da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, aguarda-se imediata regularização dos referidos repasses, sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, doutor Paulo Maurício, que é o diretor-geral, e o diretor superintendente, doutor Fernando Proença. Foi enviado direto ao gabinete do doutor Marcelo Crivella, ao excelentíssimo secretário municipal de saúde, Marco Antônio de Matos, a ilustríssima senhora subsecretária, doutora Ana Beatriz Araújo, e a ilustríssima senhora doutora Olga Abreu da Silva, diretora do Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador. Então, presidente, eu recebi esse ofício, que hoje fecha-se um hospital que teve um investimento de 60 ou 70 milhões e que, sem sombra de dúvida, pode ter certeza, eu e minha família já estivemos lá
Meu filho, uma vez, que o presidente conhece muito bem, de 4 anos, apesar de ter 4, 5 anos, conhece o garoto bastante, deu uma pancada na cabeça, abriu, a mãe ficou desesperada, pegou no colo, pegou o motorista, correram para lá e foram atendidos lá. E eu, várias vezes, já fiz exame de sangue lá dentro, de tórax, questão de... a médica achava que eu podia estar com uma pequena pneumonia, ou seja, e todos que vão lá têm administração do hospital, assim como se você estivesse no hospital americano. Sem dúvida, é como se fosse um hospital americano. Até a cozinha é própria. Eles fazem as refeições balanceadas. Então, assim, uma administração... Quando tenho falado nisso, eu tenho falado também na educação, tenho falado também na questão do esporte, com 26 vilas olímpicas fechadas, e solicitei ao presidente que usei uma palavra que o presidente achou pesada, talvez tenha sido, eu disse assim, vamos convocar a secretária de Fazenda para vir aqui, e ela veio na quinta-feira, na terça, né? Para vir aqui, para a gente conversar com ela, para saber qual era a ideia, o que ela podia nos informar ali. E quando eu falei aquilo, presidente, aqui nós temos... São textos muito longos, mas eu queria ler algumas coisas que... Sendo os tribunais de contas instituições voltadas para a proteção da República, dos cidadãos e da sociedade, é de se compreender que as funções exercidas por seus principais agentes, já que são eles que permitem a realização dos objetivos institucionais. Os membros dos tribunais de contas são os ministros e os auditores, no caso do Tribunal de Contas da União, TCU, e conselheiros e auditores nos tribunais de contas de nosso país. Eu tinha aqui as diversas tarefas das atividades do TCU e dos tribunais podem ser identificadas em grupos principais conforme as características das funções exercidas. Função opinativa, construtiva e informativa, pelo qual o tribunal aprecia sem julgar contas e atos, emite parecer e responde a consultas e fornece dados e estudos realizados. Tem a função, no item B, fiscalizadora, pela qual é exercida a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, verificando a legalidade e legitimidade da economicidade dos atos e contratos. Função corretiva, visando corrigir ilegalidades e irregularidades mediante aplicação de penalidades, impugnação e sustação das execuções e contratos. Bom, presidente, o presidente conhece isso tudo. Nós temos aqui no Código, no nosso Código Processual Civil, no artigo 139, inciso, parágrafo 3, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferir as postulações meramente protelatórias. Determinar, no 7, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos de causa,
da causa. Hipótese em que não incidirá a pena de confesso. E aqui é muito longo aqui tudo que eu tinha para ler, mas eu sei que tem muitos dos amigos aí já estão com compromisso, presidente. Mas assim, essa situação, quando eu solicitei o presidente para convocar, e depois o presidente falou em convidar, e lá estivemos presentes, o conselheiro Antônio Carlos, o conselheiro Pucione, o conselheiro Guaramá, e o... Qual foi o outro conselheiro? Hã? O Nestor, né? E o conselheiro Nestor, presidente. Assim, eu vou abrir meu coração. Talvez tenha sido o momento um dos piores momentos que eu já passei. Porque a secretária chegou lá com 4 assessoras, ninguém fez nenhum tipo de questionamento, o presidente passou 15 minutos elogiando a secretária e sua equipe, dizendo que aquela era a opinião do conselheiro José de Moraes, que não era a opinião do presidente, e eu fiquei assim numa situação muito complicada, porque na verdade eu queria apenas que ela, coitada, não ia nem poder explicar, porque ela vem da iniciativa privada, ela está pegando uma prefeitura muito complexa, são muitas secretarias, ela não pudesse explicar aquilo que eu disse para o presidente, eu não vou nem perguntar mais nada, vou guardar aqui, e não perguntei mais nada, e acabou ali a nossa situação. Assim, eu me senti como se tivesse assim, desculpe, presidente, mas eu me senti assim num piquenique. Um piquenique, estou maluco, um maluco lá qualquer falando uma coisa ali. Bom, mas eu estava falando, presidente, que eu sabia daquilo que estava se passando. Quer dizer, eu em todas as áreas, em todas. Eu até falei, na secretaria aqui tem um secretário que eu pelo menos conheço, que é o secretário Índio, que funciona muito bem, que é muito bem preparado. Os outros eu nem conheço. A vereadora Berger, ela hoje na televisão, assim, ela é uma ótima vereadora, atuante, vem aqui, é mãe de um grande amigo meu, o filho do Gerson, que é vereador. Mas assim, me deu até pena das razões que ela queria dar para o não pagamento e por um encerramento que estava sendo feito ali naquele momento pela Viva Rio. E aí, saímos de lá daquela reunião, nada ficou decidido, e tomei conhecimento que até a entrada aqui, o hospital estavam fechando e a Associação das OS e das ONGs estavam fazendo uma reunião amanhã para parar o Rio todo. Na hora que parar o Rio todo, isso aqui vai ser notícia no mundo inteiro. E o tribunal, efetivamente, não tomou nenhuma providência. Agora, nesse minuto, eu estou recebendo aqui, lá do meu gabinete, não sei nem o que se trata, mas eu tomara que seja o pagamento lá e que não tenha fechado. Rio 30 de agosto, é hoje ou ontem? Nem sei. Ontem, vimos pela presente, excelentíssimo senhor secretário, vimos pela presente fazer referência ao contrato de gestão, tal.
mas que infelizmente só foi possível efetuar 60% da folha do pagamento do mês de julho dos colaboradores contratados exclusivamente para atuar no hospital, estando ainda abertos os pagamentos, fornecedores, concessionários, insumos e principalmente impostos sobre a folha de pagamento, cujo não recolhimento dos mesmos acarretará em problemas com as certidões públicas e, consequentemente, os problemas atingirão os demais parceiros municipais, prejudicando um total de 8 mil pessoas. Os materiais e medicamentos enviados pela Coordenadoria Geral da Área ainda são totalmente insuficientes para a manutenção do atendimento, e a falta de pagamento dos fornecedores impossibilita a aquisição do SEJAM, de forma que continuemos solicitando o apoio da Secretaria tal. No dia de hoje, 30/8, observamos e consultamos os sistemas online da Prefeitura do Rio de Janeiro, um empenho no processo anexo 1, com programação de pagamento para dia 25/9, que solicitamos encarecidamente a antecipação deste repasse e que seja o valor correspondente ao valor aberto no mês de julho e setembro, que a Prefeitura terá que depositar o valor de 11.975.000 e tal. Caso isso não ocorra, precisaremos manter o que foi comunicado através do ofício tal, quando não teremos condições de segurança necessária para o atendimento médico assistencial, faltando insumos, materiais médicos, nas urgências, que está com abastecimento totalmente comprometido. Contamos com a compreensão, apoio, já agora do dia 30, e só chegou agora aqui no gabinete, talvez por e-mail, a Prefeitura dizendo que marcando para o dia 25, né? E eles dizendo que estão precisando desse valor. Então, presidente, eu acho o seguinte, nós podemos sim entrar nessa área. E ali eu acho que o conselheiro Puccioni eu não sei se a gente podia fazer uma pequena comissão aqui com o pessoal da técnica, com o próprio Puccioni, que ele é bem conhecedor dessa área de matemática, para se fazer um estudo aqui e se ter uma conversa séria, aí não mais com o secretário de Fazenda, com o senhor prefeito, porque nessa conversa de hoje, e está gravado, é fácil o presidente ouvir, o prefeito acaba a fala dele dizendo assim, como nós estamos devendo as clínicas da família, se nós vamos inaugurar agora várias dessas clínicas. Assim, o presidente, eu queria uma água com gelo. Assim, presidente, ou o prefeito está louco, ou ele é um maluco, ou eu estou maluco e estou louco. Porque não é possível que o camarada numa CBN com o Molica dê uma entrevista dessa. Foi a dele. Como nós vamos estar devendo isso tudo, temos essas dívidas, se vamos agora reabrir várias clínicas da família? Então, presidente, eu acho que pelos caminhos legais, que quero aqui ser um réu confesso, não sou especializado no assunto, não sei quais são os caminhos, mas temos aqui um ex-secretário de Fazenda, super competente, nosso conselheiro, professor, que poderá ajudar, o Johnny, que também poderá ajudar, com o pessoal lá da técnica. Eu acho, presidente, nós já estamos em agosto. Se não tomarmos uma providência urgente agora, aquilo que ele falou lá atrás, que todo mundo disse que ele estava brincando, que em setembro não tinha dinheiro para pagar nem os funcionários, vai acontecer. Ele disse isso brincando há 4 meses atrás, todo mundo levou na galhofa. Porque é fácil saber da situação.
é chamar aqui qualquer secretário que vai dizer exatamente isso que eu estou falando. Ou pelo menos 90% ou 80% dos secretários. Né? Quando a Patrícia Morim, que é uma atleta, já falei na outra vez aqui, de ponta do país, medalhista, recordista em medalhas do nosso país, vem aqui e faz as afirmações que fez, é porque as coisas estão muito sérias. E ela disse claramente que as vilas olímpicas hoje estão dominadas pelos bandidos, não tem professor, os professores não dão aula, não tem uma bola, os campos estão abandonados, as instalações estão todas abandonadas. É essa a situação. Vamos para a educação, a mesma coisa. Vamos para a obra, a mesma coisa. A manutenção, a mesma coisa. Parques de jardim, a mesma coisa. Qualquer área que vá, está isso. E aí fica a nossa secretária dizendo que ela tem em caixa hoje 1.800.000, lá a assessora disse que não, só temos aqui contingenciado 1.200.000, e ficou aquela discussão. Nem elas sabem, verdade, Bussoni, você viu ali, nem elas sabem qual é a situação da secretaria. Ali não precisa ser um especialista, não precisa ser um economista, um contador, um especialista em finanças ou economia para ver ali a confusão que elas estão gerando. Se eu perguntar hoje quem é o secretário de saúde aqui, eu acho muito difícil alguém me dizer quem é o secretário de saúde, sinceramente. Então, presidente, eu queria reforçar isso, queria solicitar ao presidente, não sei qual é o caminho, isso é apenas uma sugestão, mas uma sugestão para a cidade. O senhor se lembra que ontem, na reunião com ela, eu disse que isso aqui iria virar uma guerra civil? Vai mesmo, porque a pessoa, como aconteceu lá na ilha, chegam com a criancinha de 3 meses no colo e não tem como atender, o pai ficou louco. Foi uma confusão danada. Por quê? Porque qualquer pai vai ficar. Se eu chegar também, se eu tivesse uma arma, eu acho que eu dava um tiro na cabeça. Minha filha não vai ser atendida no hospital de emergência com a instalação daquela. Por quê? Porque não pagam. E não pagam há não sei quanto tempo. Tem hospitais sem receber há 6 meses, clínica de família e UPAs e etc, presidente. Então, eu queria pedir ao presidente, solicitar encarecidamente que o presidente veja a melhor maneira para... e se ele depois não quiser fazer nada e não fizer nada, o tribunal tem que, dentro da própria Constituição, usar os seus poderes e fazer aquilo que é atribuição do tribunal. Pronto, pelo menos cumprimos a nossa parte. Cumprimos a nossa parte. Deixa lá seu Crivella, seus secretários, quem quiser reclamar. Ali tem um bando de maluco? Tem um bando de maluco. Mas nós estamos defendendo aqui a cidade do Rio de Janeiro. Aqui não tem nenhum irresponsável. Aqui não tem nenhum político. Eu não estou fazendo discurso como se estivesse na Câmara. Não sou político, não tenho filho político, não tenho amigo político da minha família, não tem ninguém na política. Mas moro 60 anos num bairro. Eu não posso dar um passo que não chegue alguém do meu lado, falando as coisas. Que é diferente. Morar na Barra, que não tem esquina, e morar na Ilha do Governador, que em cada barzinho, cada esquina ali, tem 30, 20, 40, 10. Um dia eu furei um pneu ali, pararam 20, 30 carros em 10 minutos, 5 minutos. É diferente. Então eu vou ser cobrado. Mas isso, presidente, o que eu estou falando aqui, o presidente sabe bem. Eu não tenho nenhuma pretensão política. Eu não quero nem aparecer nessa área política. Agora, eu acho que o tribunal, que eu sei a dedicação, o presidente vai a batizado, o presidente vai a casamento, o presidente vai a reunião não sei de quê, o presidente viaja, chega lá no Amazonas, em Manaus, às 4 horas da tarde, quando dá 5 horas da manhã já está aqui de volta. O presidente corre para tudo que é lado. E depois... botaram aí uma
não sei nem o que foi aí, acho que foi sobre esse negócio da Sejam. Aí depois, no dia seguinte, abre o Globo, tem botando que o tribunal é o 10º, penúltimo, na transparência, não sei o quê, uma confusão, quer dizer, esses camaradas, eles são às vezes mal informados. Ele tem que ver um trabalho que é feito aqui, pelo menos eu conheço aqui os gabinetes, vai lá em cada gabinete, vê se tem processo parado, vê se alguém não está trabalhando 24 horas, vê o nosso corpo técnico, onde é que tem um corpo técnico igual daqui, a gente faz muita coisa. Agora, eu acho que a gente agora, presidente, aliás, logo no início, o senhor disse, graças a Deus entrou um político que eu nem conheço. É porque aqueles que a gente conhece, a gente... quando ele ganhou, assim, esse prefeito aí eu nem conheço. Quer dizer, porque na hora que você conhece um prefeito, na verdade, o prefeito já te conhece como eu conheço o Eduardo há 30 anos. Aí, pô, Zé Moraes, não sei o quê, vai entrar o dinheiro. Você vai acabando, assim, infelizmente, a gente quer ser bom demais e acaba o negócio ir passando, vai passando, vai passando. Só que eu acho que hoje, presidente, a TV Globo, nos últimos 4 dias, colocou, no mínimo, umas 10 matérias sobre a saúde do Rio de Janeiro. E aí, já entrou na área federal, já entrou na área do Estado e já está na nossa área do município. Então, eu desculpe se eu falei alguma coisa que foi mal colocada ou indevida, ou não, assim, mas a finalidade era só que eu me juntar ao presidente, juntar aos conselheiros, mas não quero participar de nada. Não quero. Ontem a secretária lá embaixo falou, mas quem são essas empresas? O senhor pode indicar? Não, eu não sei de empresa, não quero saber de empresa. Eu estou falando aqui em geral para a senhora. O presidente ouviu dizer isso para ela. Quais são as empresas que estão atrás? Não sei de empresa. Eu estou falando aqui, no geral, na saúde, secretária. Então, presidente, eu acho que quero agradecer a todo mundo aí ter podido me ouvir, mas é muito ruim para mim ser conselheiro de um Tribunal de Contas como o nosso, com o reconhecimento que todos têm por o nosso trabalho, todos aqui, né, desde os mais simples funcionários ao mais antigo, né, nosso Antônio Carlos, que está aqui desde a fundação. É muito ruim a gente estar passando por isso aí e ficar naquela posição de vamos, mas não vamos, deixa, não é nossa atribuição, o que não for nossa atribuição, deixamos de lado. Agora, o que for nossa atribuição, se tiver que multar, se tiver que... Porque aqui a gente fala até empreender e fazer, não sei o quê. Aqui tem o Marco Aurélio, um desses tópicos, fala até nisso. O poder dos tribunais. Ele fala até em prisão. Então, isso é caso. Comissão de socorro, o quê? Vai fazer o quê com o camarada? Tem que prender ele, vai lá. Prende o camarada, porque não socorreu uma pessoa que está morrendo. Então, era só isso, presidente, que eu queria lhe agradecer imensamente aos companheiros aqui presentes, ao nosso procurador e ao pessoal que ficou aí ouvindo esse tempo todo. Muito obrigado. Usar a palavra? Que, como cidadão, a preocupação do conselheiro Zé Moraes é totalmente compreensível. Mas, como nós fomos mencionados, eu, Felipe Piccioni e Guaraná, omissos na reunião, não é verdade. A única questão que nós podemos agir e fazer chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi que eu pedi que a secretária, no momento que ela mandar o relatório, pessoalmente quadrimestral, ela venha pessoalmente apresentar, para não ficarmos apenas, ela encaminhou para a presidência encaminhou para a CAD, nós tomarmos conhecimento imediatamente do que está acontecendo. A questão, sem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei duríssima, entrou em vigor em 2000, mas foi debatido em 99 profundamente e grande parte em 2000.
e que prevê todas as questões que impedem a má gestão pública. Então, se a lei de responsabilidade fiscal estiver sendo cumprida, não cabe a esse tribunal ser salvador da pátria, não cabe. Eu proporia ao conselheiro Zé Moraes que se apresente ao Globo, que está tendo uma medida social muito importante, que é Reage Rio, que está debatendo as soluções, porque a questão é gravíssima, gravíssima. E não cabe ao Tribunal de Contas pular as suas funções. O que ele cabe fazer? Nós temos que verificar exatamente se há recursos, se está sendo cumprido, se o comprometimento do pessoal está superior ao que a lei impõe, certo? Essa é a questão. Porque já o Supremo já decidiu também, em muitos, o que é possível. O que é possível. Certo? Se nós estamos chocados com a situação, é somente se verificar. Só as pessoas que morrem no Rio de Janeiro são muito superiores à Síria, muito superiores com o atentado de Barcelona, certo? E não sai no New York Times a matéria como saiu de Barcelona, não é? Quer dizer, é uma questão que nós temos nos restringir e fiscalizar atentamente a lei de responsabilidade fiscal, e a partir desse momento nós estaremos fazendo o nosso papel nessa crise. Do resto, é aguardar que a sociedade mesma debata, encontre soluções e organizações como o Globo está promovendo, para nós encontrarmos alternativas, porque a própria secretária apresentou, me chocou profundamente, que eu não sabia, que uma das questões que a Associação Comercial, algum desses órgãos que organizam o comércio, debatendo a questão do aumento do IPTU, é que 4.000 lojas foram fechadas no Rio. É extremamente chocante isso, né? É uma realidade. Quer dizer, como cidadão a gente pode ficar chocado, mas como conselheiro nós temos que fiscalizar a lei de responsabilidade fiscal com toda a exigência possível, e se não houver recursos, se pagar a certos órgãos e não tiver dinheiro para pagar funcionário, é que vai ser a grave crise que nós estaremos envolvendo. É apenas que nós não ficamos omissos na reunião de terça-feira. Eu pedi, Vossa Excelência deve ter ouvido, eu pedi a ela que comparecesse pessoalmente, em vez de mandar, compareça. Por acaso pode ser aquele dia que está estourando o prazo, ela mande, mas venha pessoalmente, e estaremos todos os conselheiros ouvindo dela qual é a situação econômico-financeira. E ela pediu antecipadamente que fosse dada uma pauta para que ela pudesse responder todas as questões. Algumas questões que levantadas, ela talvez não estivesse ali pronta para responder, porque ela não sabia qual era o tema. Ela foi convidada por Vossa Excelência, mas exatamente não tinha uma pauta da reunião, certo? E nós não temos todas as situações, o conselheiro Guaraná também foi secretário, eu também fui secretário, nós não temos todas as situações na cabeça, se nós somos apanhados de surpresa, né? Então, o que eu conto é que nós compramos a lei de responsabilidade fiscal e que eles apresentem a nós direitinho o que está acontecendo, e o resto, a própria sociedade tem que debater, tem que achar soluções, como organizações do Globo partiu na frente e está fazendo esse programa Reage Rio, que ontem, inclusive, o ministro da Justiça esteve presente, propondo reforma constitucional, negócio diferente, é um advogado tradicional lá de São Paulo, né? Quer dizer, isso que nós temos que ouvir. É o que eu gostaria apenas de comentar, compreendendo perfeitamente a posição como cidadão, mas que a nossa função é cumprir e fazer cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É isso aí. Faz a palavra. Algum conselheiro faz a palavra? Eu vou dar só um pequeno trecho aqui do Frederico Pardini, que diz assim: as diversas, do STJ, do STF, as diversas tarefas e atividades do Centro de Saúde e dos tribunais podem ser identificadas em grupos principais conforme as características das funções exercidas. A função opinativa, consultiva e informativa, pela qual o tribunal aprecia sem julgar contas e atos, emite pareceres,
responde a consultas e fornece dados e estudos realizados. Tem a função fiscalizadora, pela qual é exercida a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e contratos. Função corretiva, visando corrigir ilegalidades e irregularidades mediante aplicação de penalidades, impugnação e sustentação da execução de atos e contratos. Peraí, atos e contratos. Quando o tribunal, com exclusividade, julga e liquida. O presidente, Quer dizer, se tiver uma... nós não podemos fazer nada, então... Não é fazer nada. É buscar na lei responsável fiscal qual a ilegalidade. Atribuições. Não é defender Decisão o do interesse privado. Supremo. Está aqui, o... STJ, pelo que você leu. Não, STF. STF Isso está na tá Constituição, não estou nenhuma. Mas está na Constituição. Mas se tiver alguma ilegalidade, ageremos. Vamos exigir as questões. O que nós não podemos é se emocionar no momento e... Um minutinho, assim, assim, ou a gente tem uma proposta de fato, o que a gente vai fazer, ou eu acho que a gente não tem muito o que deliberar aqui. Assim. Opiniões pessoais, todos nós temos, a gente sabe o que está acontecendo na cidade. Eu procuro não externar minhas opiniões pessoais, até para poder ter isenção na hora de julgar. A gente vê um ato ilegal, a gente tem o dever de agir. As nossas atribuições, eu acho que todo mundo sabe aqui. Entendo a angústia de quem ouve, mas se você perceber a própria reunião que a gente teve com a secretária de Fazenda com relação ao pagamento das OS, a gente ouve uma coisa da secretária. A secretária falou que as OS recebiam 3 meses adiantado para poder aplicar o recurso, e houve uma modificação, e a secretária afirmou naquela reunião que as OS estão recebendo com 1 mês de adiantado só agora, ou seja, passaram a receber um dinheiro a menos, mas estão recebendo adiantado, então não tem por que atrasar. Não, então não tem por que atrasar. Mas nós podemos fiscalizar isso. Sim, exato. Do outro lado, a gente tem o ofício da empresa, onde ela afirma que não está... Sim, a OS, o contratado da prefeitura, que afirma que não está recebendo. Então, eu sugeriria a gente pedir para a inspetoria fiscalizar aonde que está a verdade nesse processo. Até porque a gente tem notícias também, que são notícias, a gente não tem como, não está nos autos, não está no papel, só a gente saber se está ou não está. Agora, a sociedade escolheu o gestor que hoje temos e teremos por 4 anos, caso ele não cometa nenhum ato que leve à retirada dele do poder pela Câmara. Então, essa é uma escolha da sociedade, não cabe a nós criticar. Cabe a nós fiscalizar isso que falou o conselheiro Flores de Moraes, o estrito cumprimento daquilo que está dentro da legislação. Eu entendo a angústia do conselheiro Zé Moraes, mas eu não posso tomar como verdade nem aquilo que a secretária falou, nem aquilo que a Sejan escreveu. A gente tem que tomar como verdade aquilo que o tribunal vai lá e verifica. Porque teve um voto meu, que foi muito baseado no Felipe Pissoni, que nós acabamos fazendo quase a 4 mãos, que nós estabelecemos uma regra e demos um prazo de 30 dias para a Controladoria, não foi o Cara Civil e a Secretaria de Fazenda, no controle das datas de pagamento. Isso, para poder organizar. Isso, então, assim, mas eu acho assim que dentro do... tentando pragmatizar tudo que se falou aqui, o que me parece que tem causado a maior angústia é o fato de do Hospital da Ilha ali ter e isso se alastrando para outras unidades, para as clínicas que estão sendo fechadas. Jacarepaguá tem várias. Não tem nada na ilha, governador. Não, sim.
Mas, então, isso se alastrando, mas eu digo assim, não temos ofícios da Viva Rio falando, tal, mas tem atos acontecendo assim. A gente pedir para a nossa inspetoria que cuida da área de saúde, para, não tendo nos registros dela, verificar acerca dos recebimentos através da OS, o porquê que está, se efetivamente está atrasando, o porquê que está atrasando, o que está acontecendo, né, para a gente poder cumprir aquilo que são as nossas funções constitucionais. Assim, eu fico muito angustiado de não poder também botar para fora opiniões pessoais, mas essa não tem jeito, temos que segurar. A gente está aqui para cumprir a lei. Em determinado dia, eu ouvi uma crítica por causa de um voto, como se eu fosse o senhor da razão para definir se eu posso votar assim ou assado. Quem determina o jeito que eu voto aqui é a legislação. Não é a minha vontade. A minha vontade definia o que eu fazia quando eu era vereador. A partir do momento que eu vim para cá, eu tenho a lei me balizando. Posso até considerar que a lei não é justa. Posso tentar, com as minhas convicções, interpretá-la do modo mais justo, mas não posso fugir daquilo que é a legalidade. Esse é o nosso papel. Então, para tentar chegar aqui alguma coisa mais pragmática, né? O que podemos fazer? Aquilo que mais angustia, eu acho que o próprio discurso do nosso conselheiro Zé Moraes, é a questão da saúde, que a gente sabe que angustia todos nós, a sociedade como um todo. Um pai chegar na porta do hospital com um filho pequeno, sofrendo, não ser atendido, é efetivamente um absurdo. Então, o aluno não ter uniforme. Sim, mas o professor não receber, não ir dar aula. Exato. Faltar aula, não ter aula. Sim, mas uma coisa é a gente saber que não está recebendo. E a gente precisa saber disso para a gente poder tomar alguma atitude. Mas é o que eu solicitei foi isso. Sim, então a gente pedir para a nossa inspetoria na área de saúde verificar os pagamentos, recebimentos, o que está acontecendo com essa OS. Só acho que pragmaticamente é o que a gente pode fazer aqui, em função de todas essas informações que bem foram trazidas aqui para a sessão. Obrigado. O senhor quer usar a palavra? Não. Eu agradeço a contribuição de todos. Aliás, amanhã a nossa quarta inspetoria participa da audiência pública da Câmara dos Vereadores e provavelmente esses dados nós já os tenhamos aí, em as circunstâncias em que se encontram as OS, porque a quarta inspetoria, permanentemente, ela acompanha isso. Então, eu queria agradecer a todos, aliás, conselheiro José de Moraes, a distinção do tratamento que Vossa Excelência revela comigo, e se há algum excesso de minha parte, eu quero que Vossa Excelência coloque por conta das minhas ranzinzices, da idade, do tempo, do encanecimento, de 52 anos de serviço público. Então, eu não faço, não fiz e jamais farei para afrontar qualquer pessoa, quem quer que seja, especialmente no meu local de trabalho. Não afronto a quem quer que seja. Então, se você se sentiu afrontado, sozinho, isolado, de minha parte, eu peço para você releve e põe na conta da minha velhice, a minha ranzinzice, o meu sofrimento funcional, a minha preocupação em que as coisas aconteçam. Essa questão de 28ª posição no ranking, ela é real. Já o Tribunal do Estado está em 32º e já deve passar para o 3º colocado na próxima. Esse ranking é feito pelo ECLA, do Ministério da Justiça, mas eu acho que a gente tem que abrir realmente tudo, inclusive as sessões abertas, as agendas de todos nós abertas, tudo ser publicado, veiculado, como que é. Ontem, por acaso, eu estive aqui no final da tarde com o presidente do Estado, ela me deu a posição de lá. Então, essa preocupação, isso não é uma invencionice, os critérios estabelecidos pelo tal de ECLA, que é do Ministério da Justiça, são critérios rigorosos,
e eu proponho isso aqui, nós veicularmos pelo YouTube, com Voz do Tribunal de Contas, as nossas sessões. Nós colocamos na portaria e Mas elas já estão à disposição na internet? Não, estão à disposição todas aqui, inclusive estão diretamente à disposição. Eu não estou estabelecendo debate, não, estou só fazendo uma revelação. Apenas eu acho que a gente tem que pensar exatamente cada vez tornar mais abertas a nossa... Nós somos um órgão público. Eu fico muito insatisfeito quando diz que ninguém tem acesso ao meu gabinete. Meu gabinete é uma porta aberta, sempre aberta. E acho que todos nós, conselheiros, procuradores, substitutos, tem que ter a sua agenda exposta, para que quando chegar alguém para visitar quem quer que seja aqui, esse gabinete do conselho fulano de tal, do doutor fulano de tal, gabinete do auditor fulano de tal, seja aberto. A gente tem que abrir tudo. Chegou uma hora que a transparência, refletindo ou não, favoravelmente ou contrariamente ao tribunal, nós vamos nos dar conta que nós somos servidores públicos. Nós não somos patrimonialistas, nós somos senhores da verdade. A decisão aqui ela é colegial, ela é determinada pela vontade da maioria. Então, isso eu faço essa ponderação. Mas eu estou falando até demais, não é? É só para registrar, Vossa Excelência, que não leve na conta de pessoal nada. Se tiver de levar, releve também, exatamente por essa ranzinzice da minha idade. Eu estou velho, estou sendo esclerosado, eu tenho um dia aqui muito pesado. Ontem eu recebi 7 conselheiros, 8 conselheiros do Brasil, e tivemos um dia longuíssimo, e depois ainda fui jantar com 2 conselheiros para fazer aquela coisa que dizem, como é que falam em latim, em latim não, em francês, noblesse oblige. Não é noblesse, é só oblige. O noblesse não existe. Então, mas sou obrigado a fazer essas coisas. Então, às vezes eu posso chegar um pouco exaltado, um pouco ranzinho, um pouco enjoado, um pouco enfadonho, um pouco chato. Às vezes eu falo demais, como estou fazendo agora. Ao contrário, mas eu não quero privar a palavra de ninguém, não quero restringir a liberdade que cada um tem pelo exercício do cargo, pela conquista do cargo. Cada um veio para cá por uma forma, mas todos conquistaram o seu espaço. Nós, por meio da Constituição. Os substitutos por meio da Constituição. Ninguém pulou a cerca e substituiu a Constituição. Então, Conselheiro Moraes, Vossa Excelência é muito carinhoso, faz a abertura da sua longa fala, da sua exposição, me dedicando um carinho, uma atenção. Então, só para registrar isso. Esses documentos o presidente gostaria que não fosse gostaria, encaminhado? não, conselheiro, não. Acho que os documentos que vão para a presidência, eles vão direto para lá. Mas foi para Vossa Excelência nos guarde as providências Agradeço até a delicadeza de Vossa Excelência que transmitiu um documento que é pessoal, mas eu vou pedir ao secretário-geral que veja com a quarta inspetoria o que há a respeito disso. Provavelmente amanhã essa audiência pública deve ser uma audiência que o tribunal concorre muito para isso. Aliás, hoje recebi um vereador com a sua comitiva sobre transportes. Anteontem recebi também a CPI do transporte aqui no tribunal. Os recebi, os atendi com toda a transparência possível. E é isso que é o meu dever de fazer. Eu posso estar cansado ou não, mas tenho o dever de fazer. Eu não posso receber quem eu quero, receber quem me procura. Isso faço sempre com as portas abertas, faço sempre pedindo o apoio das pessoas que entendem mais do que eu da parte técnica, que são os nossos auxiliares, nossos colaboradores aqui. Então, muito obrigado a todos, contribuição de cada um, na medida do seu entendimento da vida, do seu entendimento do processo político, do processo de administração pública, mas acho que sempre as exposições são importantes, aliás, estão registradas aqui e todos terão acesso a ela. Então, cada um mostra a sua visão, o norte que tem da compreensão do que é o serviço público. Eu sei que esse espaço que foi dedicado à exposição de Vossa Excelência, às ponderações do professor Antônio Carlos Conselheiro do Guaraná, são fundamentais, são importantes. Nada mais havendo, agradecendo a todos, eu declaro encerrada a fecunda sessão de hoje.